Olá, eu quero compartilhar com vocês, alguns versículos que eu tenho ido às igrejas. Eu prego muito para as mães, para as famílias, e eu tenho dado o meu testemunho. Eu tenho falado acerca, do altar que eu fiz ao Senhor. Isso é um trabalho, desde quando meus filhos eram pequenos. Eu sempre me interessei pela palavra do Senhor, de todas as promessas que o Senhor fez acerca dos meus filhos. Então, hoje é o meu ministério, Então, aqui está, eu decoro a minha casa com a palavra do Senhor, Eu coloco aqui em cima da minha cristaleira as palavras, e é aqui que eu oro, lembrando para o Senhor o que o Senhor disse. A palavra do Senhor diz, Isaías 43, no versículo 26, o Senhor diz assim: vem, se apresente a mim, me apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Nós não temos razões nenhuma diante do Senhor. Nós somos justificados pelo que Jesus fez pela nossa vida e nos tornou justos pelos seus feitos na cruz do Calvário. E quando é que nós temos razões? Nós só temos razões quando a gente se apresenta ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor disse, Em algumas versões ele diz assim: procura lembrar-me. Deus não se esquece, mas o Senhor, ele se agrada quando a gente, fala para ele, traz a memória dele, aquilo que ele falou acerca da nossa vida. Então, quando eu me apresento ao Senhor falando: o Senhor disse isso aqui, o Senhor diz assim: é verdade, ela tem razão, e eu disse. Então, é assim que eu tenho orado anos pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus irmãos, dos filhos das minhas irmãs, e tenho ensinado a palavra do Senhor. Então, são promessas gloriosas que o Senhor faz acerca da nossa casa, que a gente precisa conhecer. A palavra do Senhor diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus, é aquilo que Deus falou para nós. Diga para Deus o que ele disse: a voz que o Senhor reconhece é a voz da sua palavra. Amém? Então, Isaías 54, versículo 13, Ele diz: todos os seus filhos serão meus discípulos. Olha que promessa gloriosa, mãe. Todos os nossos filhos, todos serão discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que aprende com o mestre para fazer o que o mestre faz e para andar como o mestre anda. Quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre ensinei a palavra do Senhor para os meus filhos. Então, agora meus filhos são homens. Então, agora eu não posso mais fazer o que eu fazia quando eles eram crianças. Eu posso aconselhar, mas ensinar agora, quem ensina é o Senhor. É o Senhor que ensina eles agora o caminho que eles devem andar. Amém? Antes eu falava de Deus para os meus filhos no culto doméstico, levando para a igreja, envolvendo meus filhos com as coisas do Senhor. Mas agora não é mais essa minha responsabilidade, porque eles são homens, mas é o meu compromisso diante do Senhor, de estar falando para o Senhor o que Deus falou dos meus filhos, acerca dos meus filhos. Então é o Senhor conduzindo agora os meninos, amém? Então é o meu compromisso de oração. Então ele diz assim: todos os seus filhos eles serão cheios do Espírito Santo. Isaías 44, 3. Anote esses versículos aí. Todos os seus filhos ficarão firmes perante o Senhor. Salmo 102, versículo 28. Mãe, essa é uma promessa gloriosa para mães que ensinou seus filhos o caminho. Você se dedicou, Você conduziu o seu filho, e agora o seu filho de repente saiu da presença do Senhor. Fique tranquilo. Se você ensinou o caminho, quando a gente erra numa direção de carro, E a pessoa erra, ela sabe o caminho, mas ela errou por algum motivo, fica mais fácil dela retornar, porque ela já conhece o caminho. Amém? Seu filho vai voltar e eles vão ficar firmes perante o Senhor. Haverá livramento para os nossos filhos. Provérbios capítulo 11, versículo 21. Ai, que promessa linda. Sempre orei pelos meus filhos. Por quê? Porque na televisão as estatísticas mostram, que o diabo está matando. É verdade, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus veio para destruir as obras do diabo. E esse texto ele diz: ainda que o mal junte mão a mão. O que é isso? É como uma dona de casa, que espalha aquele feijão assim para ela catar
dar mão a mão aquilo que ela não quer, o que ela quer. Ele está falando, o diabo faz a mesma coisa, ainda que ele venha mão a mão escolher aqueles que ele vai ceifar. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor dará um escape para os nossos filhos, amém? Olha, olha isso aqui, Provérbio capítulo 11, versículo 21, e Provérbio 14, 26, ele diz, e o Senhor será um refúgio para os nossos filhos, haverá livramento de Deus para os nossos filhos. Mãe, ore sobre a vida dos seus filhos, não acredite no que a televisão, o jornal, esses programas de violência mostra que fulano morreu, fulano aconteceu, levou tiro, foi assaltado. Sobre a casa do justo haverá livramento. Ore sobre os seus filhos por esse texto, diz assim, o Senhor circuncidará o coração dos nossos filhos para temê-lo. Que promessa linda, Provérbio capítulo 30, versículo 6. Leia esse texto todo, ele diz que o Senhor vai circuncidar o coração dos nossos filhos para amar ele de todo o coração e de toda a sua alma. Deus dará aos nossos filhos um bom encontro com o Espírito Santo. É o próprio Senhor convencendo, criando situações para levar os nossos filhos a amar o Senhor, a clamar o Senhor e ter um encontro real com Jesus Cristo. Olha que outra promessa maravilhosa, ele diz assim, o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. O Senhor só vai aumentar, amém? Aumentar para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Salmo 115, versículo 12. Olha o que ele também fala em Isaías 65, versículo 23. Olha o que ele diz, os nossos filhos, Deus não nos deu filho, Deus não nos deu filho para perturbação, para calamidade e nem para a mortandade. Deus não te deu filho para perturbação. Deus não te deu filho para aborrecer você. Eles não são aborrecentes, eles são bênção. Filhos são bênção, são bem que Deus nos deu, são benditos do Senhor, e nossos filhos são bênçãos do Senhor para a nossa vida, para nos trazer alegria. Olha o que ele diz aqui, que os nossos filhos serão conhecidos entre as nações. Isaías 61, versículo 9. Nossos filhos serão como plantas bem desenvolvidas na mocidade. Salmo 144, 12, ele fala dos meninos. Agora preste atenção, para as meninas ele diz que as nossas filhas, elas serão como colunas lavradas, decoradas no palácio. Olha que maravilha, são filhos servindo ao rei. Agora, eu gosto muito do texto de Isaías 44, 4, que ele fala que os nossos filhos serão como plantas bem desenvolvidas, né? Serão plantadas junto a ribeiros de águas. E eu fui estudar esse texto lá na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva. Ele fala sobre os chorões. Pois é, chorões é uma planta muito interessante que eu quero compartilhar com você, já que o Senhor compara os nossos filhos com plantas bem desenvolvidas. Toda planta, ela é monóica, ou seja, ela tem a sua sexualidade juntinha, né? Macho e fêmea. Mas essa planta aqui, que Deus compara os nossos filhos, elas são dioicas, ou seja, dioica é que ela tem a sua sexualidade separada, macho e fêmea. Você já entendeu? Ele está dizendo, não haverá, né, na sua casa homossexualismo. Ele está dizendo, menino nasceu menino e menina vai nascer menina e vai morrer menina. Nasceu menino, vai morrer menino. Isso aqui é uma promessa para mim. Isso aqui é uma promessa para você, amém? Olha o que ele também fala, né? E nossos filhos estarão ao redor da nossa mesa. Salmo 128, versículo 3. Serão profetas e terão visões. Atos 2, versículo 17. Mãe, ora, porque nós estamos precisando de filhos profetas. Fecha com Deus. Ana fechou com Deus. Não tinha profeta naquela época. A palavra de Deus não tinha valia naquela época, mas ela fechou. Ela não tinha filho e não tinha profeta. Então, fechou com Deus. Ela disse, Deus, me dá um filho e eu te preparo ele para ser o seu profeta. Então, Deus fechou. Ore para que o seu filho seja profeta e para que ele tenha visões. Ele diz assim, não haverá morte ainda, bebês dos nossos filhos, né? Isaías 65, versículo 20, ele diz, nossos filhos e netos e bisnetos serão pregadores. Olha, Isaías 59, versículo 21.
Toda a palavra do Senhor vai estar na boca deles. Eles não terão vergonha de falar de Jesus para as pessoas, na faculdade, nem no ônibus, nem em lugar nenhum. Porque mesmo se eles falar e querer, Deus vai abrir a boca deles e eles vão pregar o evangelho. Eu creio nesse poder do Espírito Santo sobre a vida dos nossos filhos. Seus filhos terão paz abundante. Isaías 54, versículo 13. Ore sobre a vida do seu filho. Né? Isaías 26 também ele fala isso, né? Que Deus conservará em paz aquele cuja mente está no Senhor, que confia no Senhor. Haverá paz, não haverá depressão. Na sua casa não tem maldição hereditária de depressão. Na casa do justo habita a bênção. O que tem na nossa casa é bênção hereditária. A Bíblia diz que a maldição habita na casa do ímpio. Na casa do justo habita a bênção de Deus, amém? Então nossa casa é bendita e nossos filhos são os benditos dos benditos do Senhor. Olha o que ele fala aqui: seus filhos te trarão muita alegria, né? Lucas capítulo 1, versículo 14. E o Senhor fará justiça pelos nossos filhos. Na Bíblia Viva ele diz: aquele que ama a palavra do Senhor e pratica, Deus vai fazer justiça na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. Então, mãe, se você anda na presença do Senhor e você confia na sua palavra, na palavra de Deus, sabe o que Deus vai fazer? A bênção do Senhor vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os seus netos e toda a sua geração. O que mais que Deus falou assim? Eles serão reconhecidos como sábios e inteligentes, né? Deuteronômio no capítulo 4, versículo 6, né? Parte B, e diz assim, que o povo olharia para nós, para os da nossa casa, e diria assim: só esse povo é sábio, só esse povo é inteligente. Então, essas são as promessas e tem muitas outras que eu creio que Deus ainda vai me dar. E se você souber de algum versículo, você manda para mim. Agora preste atenção, hein? Quando você for orar pelo seu filho, não amaldiçoe seu filho, não amaldiçoe. Por mais que às vezes a gente sabe que os nossos filhos ferem, né, com palavra, com atitude, porque eles cresceram. Mas olhe sobre a palavra de Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: você não sabe que a bondade de Deus, Deus é bom com você, a sua misericórdia gera em nós arrependimento? Então essa é a nossa oração. A gente não pode pagar o mal com o mal. Muitas vezes o inimigo quer usar, né, os filhos para ferir os pais, aí os pais ficam feridos e não conseguem orar com amor, com bondade. Não paga o mal com o mal, vença o mal fazendo bem, amém? Vença o mal fazendo bem. Olhe, Senhor, eu quero te pedir, cerca meu filho de bondade, cerca meu filho de misericórdia. O que a bondade gera na pessoa? Gera arrependimento. A pessoa é tão mal, tão ruim, mas a outra é tão boa, Deus é tão bom, que a pessoa fica constrangida com aquela bondade de Deus. Então ela diz assim: eu vou mudar, porque Deus é tão bom comigo. Assim são os pais. Os pais são bons com os filhos, e aí os filhos ficam tão constrangidos, com tanto amor, né, com tanta bondade, que eles vão gerar neles o arrependimento e o coração dele vai se converter ao coração dos pais, como está escrito, que o Espírito Santo viria para converter o coração dos pais aos filhos. Primeiro o coração dos pais aos filhos, depois o coração dos filhos aos pais, porque é a nossa atitude, é a nossa bondade, é a fidelidade de Deus que vai trazer mudança. Quem vai convencer o Espírito Santo vai trazer mudança ao coração dos nossos filhos, amém? Haverá paz em nossa casa. Nós vamos entrar no céu com a nossa família, com os nossos filhos. Um dia o Senhor falou comigo, né, lá em Gênesis, ele colocou inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus não nos deu filho para ser amigo do diabo. Deus não nos deu filho para ser amigo de dragão, amém? Nossos filhos serão discípulos do Senhor, eles amarão o Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe você, tá? Que haja paz na sua casa, que você pratique a palavra. Que Deus te abençoe.